Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu, São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje para mais uma receita. Hoje nós vamos preparar um clássico niçoise, uma pisse saladière. Ela é um misto entre uma pizza e uma torta. Antigamente ela era muito consumida na parte da manhã. Hoje em dia ele é muito mais consumido dentro de um lanche rápido, uma refeição rápida, em qualquer momento do dia. Como característica principal, a gente vai preparar uma massa que vai passar por um processo de fermentação. E essa massa vai ser acompanhada de cebolas caramelizadas, anchovas, azeitonas, o que vai dar um contraste de sabor adocicado e salgado ao mesmo tempo. Bom, vamos começar com os nossos ingredientes aqui para a gente trabalhar a nossa base, a nossa massa, tá? Eu tenho para essa receita 300 gramas de farinha T55. No caso aqui, a T55 ela se aproxima muito de uma farinha que nós encontramos no mercado. Ela é uma farinha para aplicações diversas. Eu posso fazer uma massa de pizza, uma massa de macarrão, massa de torta, massa de bolo, que ela vai muito bem, diferente de outros tipos de farinha dentro dessa classificação entre T45, T55 e T65. Então eu tenho 300 gramas, que vai ser a base da nossa massa. De água, eu estou trabalhando com 180 gramas, tá? Tá tudo pesado aqui, não tá nada em medida caseira, em ml. 180 gramas de água. Eu tenho aqui também 24 gramas de azeite, 24 gramas de açúcar, 6 gramas de sal e 9 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou começar fazendo minha massa. Enquanto minha massa vai trabalhando, eu vou cuidar dos meus recheios, da guarnição, que será acompanhamento para a nossa base. Vou adicionar o açúcar, o fermento biológico fresco e vou colocar o sal. Antigamente existia o mito, né, de que o sal matava o fermento ou qualquer coisa nesse sentido, mas não precisa se preocupar. Que na verdade o sal ele vai ser somente um controlador de processo fermentativo aqui do nosso produto, tá? Então ele pode ser combinado sem problema nenhum, não vai matar. E eu também não preciso fazer aquela misturinha de fermento com açúcar e água quente, esperar fermentar. É só misturar tudo aqui de uma vez que ele dá certo. Eu vou colocar toda a minha água e vou levar esses ingredientes à batedeira. Essa quantidade de massa que eu estou trabalhando, 500 gramas de cebola ou 2 cebolas grandes é o suficiente. Se você gostar do recheio mais abundante, pode colocar um pouquinho mais, que vai ficar bacana também, tá? Então eu vou trabalhar com 500 gramas de cebolas, 2 dentes de alho, um pouquinho de azeite, uns 30 ml aqui é o suficiente para a gente dar uma boa caramelizada nessa base, cerca de 5 a 10 gramas de anchova, uns 3 filezinhos é o suficiente. E ervas aqui no meu caso, estou usando 2 clássicos de ervas provençais aqui, né? Estou usando uma folha de louro e alguns raminhos de tomilho nessa base, tá? Eu vou fazer o corte com a faca seguindo o próprio sentido das fibras da cebola. Então vamos lá. Posiciona a sua mão de modo que você gere uma segurança durante esse corte. Então eu vou projetar os meus dedos para frente para que eu proteja sem que eu corra o risco de me cortar. E vou fazer esses cortes até eu chegar na metade da minha cebola. Chegando na metade da cebola, opa, escapou uma aqui. Chegando na metade da cebola, eu vou deitar e vou continuar o corte até o final. De repente você pode estar se perguntando por que eu não estou chorando enquanto eu corto a minha cebola. Bom, é muito simples, a minha faca está super afiada. O segredo de um corte de cebola sem choro é a faca afiada. Entre as pétalas da cebola, a gente encontra uma membrana bem fininha que quando eu corto com uma faca que não tem muito fio afiado, eu acabo pressionando essa membrana que vai soltar um ácido
que vai fazer com que eu chore. Então, para que você não chore durante o momento do corte da sua cebola, só lembrar de deixar a sua faca 100% afiada. Já vou aproveitar para dar uma olhadinha em como tá a minha massa. Não preciso ficar olhando essa massa o tempo todo, deixa ela bater sozinha. Mas provavelmente eu já devo estar próximo do momento de adicionar o meu azeite de oliva. E agora eu vou colocar o meu azeite na velocidade 2. Aumenta um pouquinho a velocidade e eu vou virar esse azeite. Vamos pro alho. O alho vai ser bem simples, eu vou somente laminar. Laminei o alho finamente. Vou reservar ele aqui também. E por último, as minhas anchovas. E a minha massa já está pronta também, eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Só vou limpar a minha praça de trabalho para mostrar como ficou a massa, o quão interessante ela está. Antes de mais nada, um pouquinho de farinha na bancada. Bom, vou tirar minha massa, um pouquinho de farinha aqui na superfície. Com a ajuda de uma espátula, então, eu vou remover a minha massa do bowl da batedeira, tá? O que a gente vai observar nessa massa aqui agora é que ela tá com uma estrutura bem lisa, bem coesa. E a gente vai bolear e voltar aqui pro bowl para ela descansar um pouquinho, tá? Então, dobra essa massa para dentro dela mesma. De modo que eu forme uma trouxinha. Viro ela ao contrário e vou bolear essa massa. Bom, esse momento em que minha massa está descansando, ele vai dar tempo suficiente para que eu trabalhe essa base caramelizada da minha cebola. Não adianta a gente querer correr com o processo. Caramelizar a cebola requer tempo, cuidado, temperatura baixa. E eu vou usar o próprio açúcar da cebola para fazer esse processo de caramelização. Eu poderia usar como recurso um pouco de açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar cristal, mas eu quero explorar o próprio açúcar presente aqui nessa cebola. Então eu vou fazer esse processo bem lentamente, tá? Começando com o azeite de oliva. Eu vou trabalhar sempre em fogo médio, tá? Em temperatura média é o suficiente para que a gente consiga o resultado desejado. O volume de cebola que parece que é muita, não é. Porque essa cebola, conforme vai caramelizando, ela vai murchar bastante, tá? Então pode colocar numa panela, lógico, que tenha um tamanho suficiente para segurar toda essa cebola e trabalhando ela devagarzinho agora daqui para frente. Por enquanto eu não vou colocar nada, eu vou trabalhar até ela começar a incorporar essa gordura que eu adicionei à minha panela. E como esse termo pissalá é um termo muito antigo, a pissaladière também é um produto bastante antigo. Acredita-se que ela tenha sido criada lá no século XIV, 1300 e pouco, né? Então ele é um prato bastante antigo e icônico da região. Eu estou trabalhando aqui, no caso, com folhas de louro, que eu vou colocar uma folha inteira, e ramos de tomilho, tá? Super aromático, faz bem uma referência aos ingredientes, os elementos da região. Eu vou colocar os talinhos inteiros, mesmo que depois eu tiro ao final do preparo, tá? Não preciso me preocupar em desfolhar essa base.
Agora que ela já deu uma murchadinha, eu vou adicionar o alho. Misturar esse alho à cebola. E vou voltar para minha massa. Bom, eu já tinha uma massa preparada aqui, dentro desse meu processo todo. A massa ela já está bem aromática, bem fermentada. Eu vou mostrar para vocês como ela tem que estar. E agora eu vou fazer uma pré-modelagem dessa base. Para que eu faça essa pré-modelagem, eu vou precisar de um rolo. Se você não tiver um rolo, tente improvisar com alguma coisa que seja parecida e que gere esse efeito para que a gente abra ela redonda. Farinha e a sua massa. Nada além disso. Bom, dá pra gente ver as bolinhas, os buraquinhos aqui da minha massa que já fermentou o suficiente para que eu trabalhe com ela. A parte de baixo é a parte mais bonita, eu vou inverter, que é a parte que estava para cima, e vou fazer um processo que nós conhecemos como degazê, ou seja, eu estou tirando o ar dessa massa, equilibrando a temperatura dentro de um processo fermentativo. E com a ajuda de um rolo agora eu vou abrir essa massa. Se você não tem costume de trabalhar com rolo, vai fazer o seguinte, ó, meio para cima, meio para baixo, meio para cima, meio para baixo, meio para cima, meio para baixo. Giro minha massa 90 graus e repito esse processo meio para cima, meio para baixo, meio para cima, meio para baixo. Isso permite que sua massa vá abrindo sempre num formato circular, não vai ficar aquela massa toda torta, tá? Então, sempre observando, meio cima, meio baixo, gira 90 graus, meio cima, meio baixo, gira 90 graus. Dá uma mexida na minha cebola. Bom, além do plástico que eu coloquei aqui em cima, eu vou colocar um paninho para que ela não perca o calor da própria massa, né? Então esse pano vai ajudar a segurar um pouco esse calor liberado pela massa e vai, combinado com esse plástico, impedir que a umidade dessa massa se perca para o ambiente ou ela venha ressecar toda a superfície. Enquanto ela descansa por 20 minutinhos aqui, eu volto e finalizo o meu processo da cebola. Bom, a minha cebola chegou na coloração que eu precisava, ela tem um bom caramelizado aqui. Isso a gente só consegue lentamente, não precisa necessidade de adicionar açúcar ou qualquer coisa nesse sentido. É só devagarzinho que ela chega nesse ponto. Se em 20 minutos ela não chegou, estende mais um pouquinho e vai assim até ela atingir essa bela cor caramelizada. Quando ela chegar nesse ponto, bem simples, eu vou desligar o meu fogo e vou adicionar a anchova toda de uma vez aqui. Pronto, adicionei a minha anchova, misturo bem. Só de colocar a anchova a gente já sente o desprendimento do aroma aqui, que fica muito interessante essa combinação do adocicado com a presença forte do aroma da anchova. E pronto, ela está pronta para que eu trabalhe essa base. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar esses talinhos todos e essas bases aromáticas que vão ficar ruins se eu vier mastigá-los mais pra frente. Então é só tirar esses talinhos, não vou precisar deles agora. Eles já desprenderam tudo que eu precisava que eles desprendessem e pronto. Vou tirar minha cebola daqui agora e colocar no recipiente para dar uma leve esfriada antes de colocar sobre a massa. Ela vira quase uma geleia de cebola, que vai ser um contraste incrível com as azeitonas e as anchovas no final. Pode acreditar.
A pizza saladier, apesar das pessoas fazerem a referência de que ela lembra bastante uma pizza, ela pode ter formatos diversos. Eu posso trabalhar com ela redonda, retangular, quadrado, o que vocês preferirem, tá? Hoje eu vou fazer uma num formato retangular, que vai ficar bem interessante e dar um contraste diferente da pizza, para não fazer uma referência direta com a prima italiana dessa base. Bom, agora eu tô com a minha mise en place toda pronta para que a gente finalize o nosso preparo da pizza saladier. Vou tirar o paninho, a massa ela tá super delicada, do jeito que precisa, ela sofreu aquele processo, já passou pelo aquele processo, melhor dizendo, de descanso de aproximadamente 20 minutos, ou até que você perceba que ela tá bem delicada ao toque. Antes de mais nada, eu vou soltar aqui a minha massa para ter certeza que ela não está presa na superfície. E com a ajuda do rolo agora eu vou fazer com que ela ganhe um formato retangular nessa minha base, tá? Então um formato retangular é o que eu quero porque eu vou utilizar uma assadeira retangular. Então a referência para a abertura da minha massa vai ser justamente um retângulo. Um pouquinho mais de farinha sobre a massa para que não grude. E eu vou repetir aquele movimento que a gente fez desde o começo, tá? Meio extremidades, então meio para baixo, meio para cima, meio para baixo, meio para cima. Só que agora, em vez de eu girar os 90 graus, como a gente vinha fazendo, eu vou jogar numa diagonal aqui, ó, para que eu ganhe algumas pontas, um formato próximo de algo ovalizado. Do meio para a extremidade eu puxo, do meio para a extremidade eu puxo e vou ganhando esse formato retangular de massa. A massa está super fácil de manipular, ela teve esse processo de descanso e daqui ela vai diretamente para a minha assadeira. Vou dar uma soltada nessa farinha e colocar a massa sobre a assadeira. Ajeita novamente o retângulo. Bom, o meu forno ele ganha temperatura muito rápido, então enquanto eu fiz essa pré-abertura, esse pré-modelagem, eu vou ligar meu forno a 230 graus. Provavelmente você não tem um forno como esse em casa, então a dica é o seguinte: a partir da temperatura de um forno profissional, você sempre vai somar cerca de 20 graus Celsius. Isso, na verdade, é tentativa e erro, é sempre de testes, porque eu não conheço o forno da casa de cada uma das pessoas. Mas, normalmente, quando a gente pega uma referência de um receituário, de uma ficha técnica profissional, para que isso seja convertida para o forno de casa, é só somar mais 20 graus. No meu caso, aqui eu estou trabalhando com 230 graus. Na sua casa, provavelmente, o máximo do forno vai ser 250, então é no máximo que a gente vai deixar. Vou deixar o setup dele, então, em 230 graus. Ok, 230. E vou reduzir a umidade do meu forno. Enquanto isso, eu faço a montagem da minha pizza saladier. Bom, ela tá bem bacana do jeito que tem que tá. Azeite de oliva, pode ser um azeite aromatizado se você quiser agregar um pouco mais de sabor, um azeite de ervas ou qualquer coisa nesse sentido. Vai ficar bem interessante para sua produção. Posso até fazer com alguns dias de antecedência essa mesma combinação aromática dentro do meu azeite. Por que não combinar azeite, alho, o tomilho, a folha de louro, deixar uns 2, 3 dias ele reservado, que ele vai ganhar bastante aroma, vai ficar muito interessante. Vou colocar ela no centro. E do centro, com as mãos mesmo, com a ponta dos dedos, eu vou espalhar ela para as extremidades. A minha intenção é deixar uma camada bem caprichada. Apareceu aqui uma ervinha, um tomilho. O fato de colocar sempre do meio e do meio a gente puxar para as extremidades permite que eu deixe esse recheio bem distribuído. Se eu tentar distribuir
de uma parte, de uma lateral até a outra, pode chegar no meio e de repente faltar. Então eu sempre coloco do meio e jogo para as extremidades. Vou colocar mais um pouquinho e mais uma vez no centro da minha massa. Seguindo agora, a partir dessa minha base de cebolas, eu vou colocar as anchovas aqui, tá? Antes de mais nada, eu vou dar uma ajeitada no meu retângulo. Ok, ajeitei o meu retângulo. A massa tá super maleável agora, né? Por conta dessa umidade presente na cebola. E eu vou dispor as minhas anchovas aqui de modo bem organizado, fazendo um desenho sobre a nossa massa. Agora eu vou colocar o outro elemento que vai agregar bastante sal na nossa base, que são as azeitonas pretas. A base toda tá pronta. Na saída desse prato, eu vou colocar umas folhas de tomilho enquanto ela estiver quente. E para finalizar, antes de entrar no forno, um pouquinho de pimenta do reino preta moída na hora. Legal? Vamos pro forno agora. Meu forno tá a 230 graus. Vai ficar aproximadamente 8 minutinhos. Pronto, deu o tempo que eu precisava para dar um belo dourado, para cozinhar, para assar muito bem a minha pizza saladier. Vou mostrar para vocês ela saindo do forno, quão incrível ela tá borbulhando, tá mágico quase. Olha que coisa mais bonita que tá essa pizza saladier. Vou ajeitar ela aqui, super aromática. Na finalização desse prato, eu vou jogar um pouquinho de tomilho, vou soltar as folhas e vou jogar aqui por cima, de modo que eles troquem bastante aroma, aproveitando que essa base ainda está bastante quente. Os óleos essenciais presentes aqui no tomilho vão se desprender e dar um aroma bem bacana, uma combinação muito legal com aqueles elementos que já tinham sido colocados na combinação de cebolas caramelizadas, tá? Então, só pra gente finalizar e dar mais um toque verde aqui pra nossa base, até um contraste de cor que vai ficar bastante bonito, eu vou finalizar a minha pizza saladier. Está pronta, eu vou só tirar ela daqui para resfriar sobre uma grade, senão ela acaba ficando molhada na parte de baixo. Tá pronta a nossa pizza saladier, vou esperar ela esfriar um pouquinho, vou cortar e vou mostrar para vocês o resultado interessante dessa nossa torta niçoise, essa torta lá da região de Nice, na França. Começou como um produto consumido em todas as manhãs e hoje é essa super base para ser consumida em qualquer hora do dia. Vou cortar minha pizza saladier com a ajuda de uma faca, vou fazer 8 pedaços, 8 porções aqui. Então vou cortar ela ao meio. Tá pronto pra gente fazer o serviço da nossa pizza saladier. Bom,
É isso, eu montei um display aqui para 8 pessoas, cada um vai ganhar um pedacinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça isso em casa porque é muito bom. O aroma tá tomando conta aqui do nosso espaço. E é isso. Bon appétit e bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe apresentará uma receita imperdível, não percam. Merci beaucoup, eu vou ficar com essa daqui pra mim. Até!